Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um JED, né? Hoje 17/10 e vamos para a unidade 5, parte 3. A gente não vai ver ela completa hoje por conta que tem algumas das turmas que ainda estão iniciando a parte 3, como é o caso de trabalho 1, né? Que eles têm uma aula a menos por serem 4 créditos. E o pessoal também do CD Noite, que está concluindo ainda a unidade 5 parte 3. O pessoal do AB já terminaram o CD também, se eu não me engano, CD manhã. Então a gente vai aí ficar até terceirizados, para poder a gente garantir que todo mundo consiga acompanhar e não ficar muito para trás. A unidade 5 parte 3 ela inicia, aliás, ela não inicia, né? Ela é voltada mais para a gente entender a parte ali do empregador, a questão da terceirização, da sucessão de empregadores, da qualificação do que é o empregador, de uma eventual assim, qualificação do que seja. Ali, nosso artigo 2º da CLT vai definir o que é um empregador, que no caso ela diz que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige prestação pessoal de serviço. E no nosso parágrafo primeiro, ele equipara aos que são equiparados ao empregador. No caso, ela dá ali uma taxatividade para poder a gente ter uma noção do que equipara-se ao empregador. Para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficências, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. No caso aqui entram as instituições de beneficências, por exemplo, as ONGs, né? As que estão ali para prestar um serviço comunitário, por exemplo, que tem ali um seu funcionário, tem um profissional ali que assalaria, então tem essa questão de poder ser equiparado a um empregador. Só se estiver ouvindo algum choro é porque a minha sobrinha está um pouco agitada hoje, aí ela está chorando. Então esses são exemplos de que equiparam-se a empregador. Aí da qualidade do empregador, ele tem algum um poder, né? Que a gente sabe que ele, por ser ali quem determina como será ditada o ritmo de trabalho, dentre outros, ele tem o poder que é chamado poder diretivo, ou poder diretivo patronal, como ali alguns doutrinadores definem esse poder. Esse poder ele subdivide-se em três, que é o organizacional, o disciplinar e o fiscalizatório, onde a gente vai destrinchar agora cada um deles, o que eles são, quais as suas definições. O poder organizacional ou regulamentar, ele está ali fundamentado na questão da liberdade de organização da empresa. Por exemplo, o empregador ele pode elaborar o RIT, que chama-se Regulamento Interno de Trabalho, que é como deverá seguir-se ali a sistemática do trabalho. Por exemplo, alguém faz uma função ali de assistente administrativo, por exemplo, na empresa dele. Ele vai definir o que o assistente administrativo faz, quais as suas atribuições ali dentro daquela organização. Então, como ele tem esse poder, essa liberdade de definir esses procedimentos, essa liberdade, esse poder se subdivide no poder organizacional. O outro poder é o fiscalizatório, que ele é bem taxativo, né? Vocês lendo ele aqui, vocês conseguem identificar o que define esse poder, no caso, que é o poder de fiscalização do empregador. Ele tem ali normalmente ele tem os seus meios de fiscalização. Um dos mais comuns, dos mais claros que a gente observa são as câmeras de vigilância, né? Praticamente toda empresa tem uma câmera de vigilância. Algumas têm outros métodos de fiscalização, como até a Aline gosta de brincar, né? De falar que a gente é o poder fiscalizatório do empregador dela. A gente está ali, a gente faz a avaliação do professor, do profissional, avaliação institucional, no caso a gente faz todo semestre, e meio que a gente está ali olhando o trabalho dela, como é que ela está desempenhando, e a gente pode jogar ouvidoria e demais formas da gente poder fiscalizar o professor. Então ela brinca que a gente é um dos poderes fiscalizatórios.
Mas basicamente é isso. O poder fiscalizatório permite que o empregador tenha ali a noção de como está funcionando, de como está sendo aplicado suas tarefas, o seu desempenho. E isso ele pode, aliás, é uma definida, vocês veem que tem tipo meio que uma hierarquia, né? Ele define ali no organizacional como deve ser desempenhado. O fiscalizatório ele já vem e fiscaliza para ver se está sendo desempenhado da maneira correta, se não tem nenhuma atribuição deixando de ser seguida ou qualquer adereço que possa ser a vir cobrado por eles, né? Então, basicamente, ele tem esse poder e ele pode utilizar. Um dos outros exemplos também, como eu botei ali no slide, é o controle de ponto, né? A gente tem ali o controle de ponto para poder fiscalizar se o empregado está entrando no horário correto, está saindo no horário correto, está fazendo hora extra se necessário, né? Porque a gente sabe que não é obrigatoriamente necessário todos os dias ou todas as horas, ou todos os meses, é quando ali o empregador achar que seja necessário e houver uma demanda de hora extra. Então, isso também está encaixado dentro do poder fiscalizatório do empregador. E por último, nessa tripartite, né? Aliás, ainda tem aqui a questão do poder fiscalizatório, que são alguns pontos que é importante a gente observar. São comuns, inclusive são questões que geram uma certa repercussão. A revista íntima, o uso de banheiro e a manutenção de uniformes. A revista íntima, pessoal, ela é permitida sim, o empregador pode fazer revista, desde que ela siga alguns requisitos. Ela deverá ser simples, ou seja, o que é um simples? É aquela revista que não constranja o funcionário. Por exemplo, você abre a bolsa para poder o funcionário, olha, o segurança da empresa olhar se tem alguma coisa dentro, logicamente em um ambiente reservado para isso, né? Não tipo assim, ele chegar ali, por exemplo, do trabalho no mercantil, ele chegar ali na saída, na entrada dos clientes, ele atua abrindo lá a mochila para ele ver se tem alguma coisa, entendeu? Então, isso ali deve ser respeitado e pode, desde que sejam seguidos esses requisitos. Não é permitido de forma nenhuma, pessoal, busca pessoal. Busca pessoal é aquela que basicamente idêntica, entre aspas, ao que a polícia faz, que é parar você, se você tiver uma suspeita ali, e parar você, revistar você ali, olhar de cabo a rabo, né, se está com algum ilícito, e basicamente essa é a revista, é a busca pessoal. A empresa não pode fazer isso, lembrando, ela pode fazer a revista íntima desde que seja mais simples. E a característica, uma das características que eu julgo principais, que é a impessoalidade, né? Que não é tipo assim, ela olhar só a bolsa do Carlos, ela olhar só a bolsa de um funcionário distinto, só da Bia, só da Maria. E ela não pode haver essa pessoalidade, tem que ser impessoal, ou seja, todos. Outra questão é o uso do banheiro. O uso do banheiro, pessoal, não pode ser de forma nenhuma restringido, mesmo que o funcionário tenha ali uma certa frequência. A gente sabe que tem aquele funcionário que gosta de ir mais vezes no banheiro, né? Para poder ali coincidir com um intervalozinho maior. Mas o empregador não pode ali dizer, ah, você já foi daqui a 10, já foi 10 minutos atrás. Entendeu? Não pode, ele não tem como regrar essa ida do funcionário ao banheiro de forma nenhuma. E outro ponto é a manutenção dos uniformes. Via de regra, os uniformes são responsabilidades do empregado, certo? Do empregado. Mas se precisar ali de uma certa cautela na sua higienização, ou mesmo tenha cuidado ali do empregador, por exemplo, para garantir que realmente a pessoa venha com o uniforme limpo diariamente, ele deverá arcar com essa higienização. Um dos casos exemplos que eu vejo muito assim, o pessoal falar, é empresas que trabalham com produção de produtos de saúde. Por exemplo, trabalham com soros ou com medicamentos. Normalmente, esse tipo de empresa, como é necessário ali uma higiene mais profunda, mais assegurada, eles normalmente não deixam os funcionários levarem os seus uniformes para casa. Eles têm as suas próprias lavanderias, que são ali com produtos mais fortes, né, mais apropriados para aquela demanda, e eles já utilizam ali mesmo da lavagem, já fazem ali mesmo, já garantem que está limpo e não deixam que o funcionário leve para casa.
Outro ponto é a filmagem, né? A filmagem é permitida, não tem problema algum, desde que não seja em banheiros e vestiários, e deve haver conhecimento do empregado, ou seja, não pode ler aquela câmera escondida, né, para poder fiscalizar o empregado, desde que seja visível, que ele esteja ciente, pode sim. Outra coisa, pessoal, é a questão o pessoal acha que câmera que ouve os funcionários, tem câmeras hoje em dia, a tecnologia é mais avançada, né? E as câmeras permitem que escute o áudio ali do ambiente. Esses áudios, pessoal, os funcionários precisam estar cientes também. A empresa não pode instalar uma câmera ali, é uma câmera. Aí o funcionário acha que é uma câmera convencional e a câmera, na verdade, está escutando ali toda a conversa do funcionário no ambiente de trabalho. A gente sabe que no ambiente de trabalho não necessariamente a pessoa só conversa sobre o trabalho e não é permitido sem a anuência, não, né? Sem a ciência do funcionário. Ele precisa saber que tá, que aquela câmera ela tá coletando ali o seu áudio. Outro ponto, por último, é o nosso e-mail corporativo. Acho que a Aline até citou a questão do e-mail. Pode sim, mais uma das ferramentas que é um e-mail utilizado exclusivamente para o trabalho, deve ser, via de regra, né? E o empregador pode monitorar ali sem problema algum. Também é bom o funcionário estar ciente ali do monitoramento. Acho que todo funcionário deve saber, né, se o e-mail já é corporativo, possivelmente, dificilmente é uma empresa que não vai fiscalizar. E a gente tem um agravo constitucional, aliás, um agravo de instrumento sobre exatamente o e-mail corporativo. O quadro fático delineado no acórdão regional demonstrou que não se trata de ingerência à vida privada do empregado, mas sim desrespeito à norma interna da empresa que, expressamente, proíbe o uso de correio eletrônico corporativo para divulgar material pornográfico. Entendimento em contrário implica revolvimento no contexto fático probatório, o que esbarra a súmula 126 na Corte dessa corte. No caso, foi do TST, e isso foi um e-mail, no caso do e-mail, que os funcionários ali estavam utilizando para divulgação de material, ou entre eles, né, divulgação ou a mais, não sei do que se trata diretamente, mas era sobre material pornográfico. Eles estavam utilizando para essa difusão, né, e não pode, claramente, não tem nem o que questionar, e no caso foi objeto desse agravo. E por último, mas não menos importante, o poder disciplinar, que é o poder do empregador de impor ali sanções disciplinares para quem venha cometer algum tipo de adversidade, algum tipo de conduta que não esteja ali dentro das regulamentações da empresa. Ela é gradativa, né? A gente tem um grau ali, ou seja, a gente inicia ali basicamente com a advertência verbal ou escrita. Não há previsão legal para advertência verbal ou escrita, é garantido, pode ser feito, mas não há uma previsão legal na Constituição, não, perdão, na CLT, sobre as advertências verbais ou escritas. Tem o segundo ali, tido entre aspas, né, com o segundo grau, que é a suspensão disciplinar, que é quando você ali tem uma suspensão que ela pode ir até 30 dias, dependendo ali do grau da sua conduta. Ela sim tem previsão, está prevista no nosso artigo 474 da CLT, e permite que o empregador ele faça essa suspensão, onde, pessoal, vocês já estudaram, né, questão de suspensão contratual. Aqui, no caso, é um exemplo. A suspensão disciplinar, você tem o seu contrato ali suspenso, não vai receber perante aquele tempo que você está suspenso, não vai contar ali como tempo trabalhado, não vai ser incidido nas suas verbas rescisórias, no seu FGTS, por exemplo. Então, é uma das formas de controle do poder disciplinar. E por último, a nossa dispensa por justa causa. Lembrando que ela é taxativa, não pode ser nenhuma dispensa contrária ao que tiver, não é que é contrária, aliás, que não esteja disposta no artigo 482 da CLT. Então, precisa ser ali que esteja essa disposição legal. Não pode o empregador realizar anotações desabonadoras à conduta do empregado na CTPS. Ou seja, essas condutas desonrosas ou condutas desabonadoras que é praticada pelo funcionário não pode estar ali disposta na sua CTPS. Não pode haver essa anotação por parte do empregador na sua carteira de trabalho
para poder ali não infringir ali numa futura, botar, acho, né? Infringir ali numa futura sua saída da empresa e você não conseguir ali um novo contrato por conta dessas anotações. Então a gente encerra aí a questão do poder diretivo patronal. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês estão conseguindo entender direitinho? Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Show, Maria. Então agora a gente entra em grupo econômico. Daqui para frente a gente vai entender a questão de como funciona o grupo econômico, a questão das sucessões de grupos econômicos, sócio retirante e ademais. Basicamente, o grupo econômico é quando duas e mais empresas que respondem solidariamente por obrigações trabalhistas. É quando se tem ali duas ou mais empresas que elas têm um interesse integrado, uma efetiva comunhão de interesses e uma atuação conjunta. Basicamente, tendo esses requisitos, você tem ali um grupo econômico. O artigo 2º, parágrafo 2º também, diz que sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando mesmo guardado a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, as empresas ali de um determinado grupo econômico, eles têm uma solidariedade dentro das relações de emprego, no caso, um contrato de trabalho que vem ali a ser rescindido, ou outras obrigações de um contrato vigente ainda mesmo, elas são solidariamente obrigadas. O parágrafo 3 ele frisa que não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios, ou seja, só eles estarem ali no mesmo ramo de atuação, sem as características abaixo, que é uma demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, não caracteriza um grupo econômico. Se eles não têm esse requisito, a mera identidade ali não vai caracterizar um grupo econômico. Eles precisam ter esses requisitos. E a gente entra agora em outra na caracterização dos grupos, né? Que tem o grupo por subordinação e por coordenação. No caso, a linha exemplifica lá como vertical e horizontal. Então, seria o subordinação vertical e o coordenação horizontal. Então, basicamente, o subordinação é quando ele tem uma empresa ali, uma cabeça, né, uma empresa sede, que ela tem uma certa hierarquia sobre as demais empresas, como retrata a figura acima citada. É bem direto. E o por coordenação, eles atuam conjunto ali, não tem uma empresa, eles são vinculadas, tipo a empresa, como eu citei aí, a empresa A, B e C, elas são vinculadas, mas eles não têm uma empresa ali que gerencia todas. Eu não tenho uma cabeça, uma empresa que tem um nível hierárquico acima delas. São todos ali conjuntos, atuam no mesmo ramo, mas não tem uma certa distinção. Outro objeto importante é a despersonalização do empregador. A gente estudou que a gente, como empregado, para ter um contrato de trabalho, a gente precisa ter o SHOP, ter ali os 5 requisitos completos, e um deles é a pessoalidade. Esse objetivo, aliás, essa característica, ela não infringe, não é vigente no empregador. Por quê? Para que haja uma garantia da nossa relação, da nosso princípio da continuidade da relação empregatícia. Porque tu já pensaste se tu tivesse aí um empregador, uma empresa que mudasse constantemente de dono. Se tivesse veiculado a pessoalidade do empregador, cada mudança teria que terminar o contrato, reiniciar o contrato se quisesse, no caso, né? Mas cada mudança aí mudasse 10 vezes no ano, teria que ser 10 contratos diferentes. Então, para garantir aí desse objetivo, né, da responsabilidade, ele não é uma característica que deve ser marcante no empregador. No empregador, perdão. No empregado tem que ter, empregador não. Então, o empregador é um ente despersonalizado. Os contratos de trabalho são vinculados à empresa e não ao proprietário, logicamente. E a alteração estrutural e mudança de propriedade não afetam diretamente ao empregado.
O artigo 10º da CLT diz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos aos seus empregados. E o artigo 448 da CLT frisa que as mudanças na propriedade ou estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. A mudança na organização. Aqui, no caso, pessoal, é exatamente o que a gente citou anteriormente. A mudança do proprietário ali, do empresário. E, ademais, quando tem ali uma inovação subjetiva parcial do contrato de trabalho, ou seja, a mudança do proprietário da empresa, é a mesma coisa. Continua o contrato de trabalho, você vai continuar sendo empregado da empresa, da PJ, não do proprietário dela. A mudança na estrutura jurídica da empresa, caso fusão, incorporação, transformação e etc., também não afeta. Mesma coisa, pessoal. A empresa ali era uma e aí se fundiu com outra empresa, fez uma fusão de mercado ali e são duas empresas juntas agora. Mesmo problema algum. Os funcionários distintos serão agora apenas funcionários de uma mesma empresa, mas não haverá ali a mudança contratual de funcionários de forma nenhuma. As obrigações trabalhistas, contraídas, inclusive anterior à sucessão, serão obrigatórias ao novo sucessor. Isso é uma garantia de que haja a preservação do contrato, mais que nunca. Se o novo proprietário da empresa, o sucessor, ele adquire a empresa, ele adquire o ônus e o bônus, ou seja, ele adquire as qualidades e os problemas também da empresa. Assim também o contrato de trabalho. Ele assumiu a empresa, ele assume tudo. Tudo, tudo, tudo. Se ele assume a empresa hoje, o funcionário sai amanhã, as obrigações trabalhistas é dele, independentemente. Ele assumiu com tudo. Todos os riscos e todos os benefícios. O artigo 448 da CLT caracteriza a sucessão empresarial ou empregador ou de empregadores previsto no artigo 10º e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são responsabilidade do sucessor. Bem claro aí no nosso artigo 448-A da CLT. E temos também 3 OJs do nosso TST que abordam o mesmo conteúdo. Pessoal, as OJs, é porque no caso vocês não fazem a V2, né? Aliás, vocês fazem o quiz. Mas OJ, vocês vão ver isso mais em trabalho 2. Trabalho 2 vocês não têm extensão. Mas OJ, pessoal, é uma coisa que pega bastante. OJ, súmula, tudo isso vocês têm que estar cientes, assim, não decorar, né? Mas tá marcando, tá ali utilizando na sua CLT, porque isso cai muito em prova. Principalmente da Aline, a V2 é característica ela cobrar isso aí. Então é bom vocês sempre acompanhar as OJs, as súmulas e no caso a DCT também vocês vão abordar no trabalho 2. Trabalho vocês trabalham bem mais com código, bem mais vezes, bem mais. Tava até falando para ali um dia desse meu Vadmerca que tava aparecendo no carnaval, que ainda tava com as marcações de trabalho 2 que eu fiz no semestre passado. E era muita marcação, era muito, muito súmula, muito, muito, muito mesmo, vocês não tem noção. Vocês vão ver quando vocês estiverem lá. Então a OJ 261 do TST fala sobre a sucessão trabalhista e diz que as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a estes foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e os deveres contratuais caracterizando típica sucessão trabalhista. Frisando normalmente o que a gente falou. OJ 92. Em caso de criação de novo município por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabilizasse pelos direitos trabalhistas e empregados no período que figurem como real empregador. OJ 411 do TST. O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas da empresa não adquirida por integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida. Quanto à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou sucessão. A gente vai ver agora a questão da má-fé ou fraude na sucessão. Isso sim gera uma obrigação para a parte sucedida. Isso vai gerar um impacto direto para eles quando ocorre essa má-fé na transferência. Como a gente vê aí, fraude na transferência. Se comprovada fraude na transferência, a empresa sucedida é responsável solidariamente pela prestação devida.
Nosso 448A, parágrafo único, frisa novamente isso, e sim, a obrigação recai sobre a empresa sucedida quando é comprovada fraude na transferência. Isso é bem claro, pessoal, não tem muito que esticar aqui a baladeira. É muito, muito, muito claro. Teve fraude na transferência, a empresa sucedida é obrigada solidariamente. As vendas do bem da empresa falida. Aqui recai, pessoal, sobre aquela empresa, por exemplo, que tem a massa falida ou algo do tipo, que eles têm a sua venda, o seu leilão, algo do tipo. O artigo 141 frisa da Lei 11.101 de 2005, frisa que não há uma obrigação trabalhista adquirida por esses que adquirem esse espólio, né, essa massa da empresa falida. Também é só um adendo aí para vocês ficarem por dentro desse ponto que é tido como um ponto importante também. Outro ponto bem crucial é a questão do sócio retirante, que é aquele sócio, bem claro, né? Sócio retirante, sócio que saiu ali da sociedade empresária. Ou seja, não é porque ele está saindo que acabou todas as obrigações para ele ali. Ele tem sim a sua parcela de responsabilidade nos créditos trabalhistas, porém é uma responsabilidade que é subsidiária. Ou seja, tem pessoas ali anteriores a ele que têm umas obrigações a mais do que ele. Como o nosso artigo 10º-A da CLT fala, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Ou seja, tem até 2 anos para ele ter obrigações subsidiárias. Porque, bem claro, vocês já estudaram a questão da prescrição. Então, tem ali a prescrição bienal, que é a prescrição de 2 anos após o encerramento do contrato, né? Então, ele tem essa prescrição de 2 anos para poder ele ser responsável subsidiariamente. Passou desse tempo, não tem mais responsabilidade de sócio retirante, mas ele tem que ser observada mesmo antes dos 2 anos essa ordem de preferência que trata abaixo, que é a empresa devedora, os sócios atuais e, por último, o sócio retirante. Ou seja, se não há o cumprimento da responsabilidade, primeiramente pela empresa devedora, segundamente pelos sócios atuais, aí a obrigação recai diretamente sobre o sócio retirante. Então, deve ser observada principalmente essa ordem de preferência, porque é bem claro, né? Obviamente, se você tem ali um crédito trabalhista, você vai cobrar primeiro a empresa que realmente é o seu empregador, e conjuntamente sócios atuais. Aí, possivelmente, aliás, por último, né? O último arrasto ali, vai para o sócio retirante. Nosso parágrafo único frisa que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Novamente aí voltando à questão da fraude. Se tem fraude, o sócio retirante já muda, ele não é mais subsidiário, e sim solidariamente responsável. É um ponto importante a se observar. E por último, aqui para encerrar nosso diálogo de hoje, a questão da terceirização. A gente vai só dar uma introdução no que é a terceirização. Acredito que todos vocês já ouviram falar sobre terceirização e como ela funciona, mas basicamente a terceirização é o processo de uma empresa. Eu até corrigi ali que eu botei terceirização. Mas vai dar certo. A terceirização é o processo de uma empresa contratar outra empresa para realizar determinada atividade, que inclusive pode ser a sua atividade principal. Em outras palavras, é como se a empresa alugasse um serviço de outra empresa. Basicamente, pessoal, um dos exemplos mais claros assim, que eu torno a dizer é as empresas de segurança. Normalmente as empresas de segurança, os empreendimentos, em sua maioria, eles não arcam ali com os funcionários da segurança, eles terceirizam esse serviço.
E esse pessoal, eles no caso, o exemplo da Unifor, um exemplo claro, o empregado, no caso, que é aqui o agente de segurança, ele tem uma relação empregatícia com a empresa terceirizada, bem claro. E com a Unifor, ele não tem nenhuma obrigação ali diretamente ligada. Ele tem mais uma responsabilidade, porque a empresa, no caso, pode ali eventualmente dizer os pontos em qual ele ficará responsável, mas não tem uma relação pactuada como relação empregatícia com a empresa tomadora de serviços. E sim, a relação dele é inteiramente com a empresa terceirizada. Enquanto a Unifole, como exemplo, no caso de uma empresa tomadora de serviços, a obrigação dela é cível com a empresa terceirizada. Ou seja, não há vínculo direto de emprego com a empresa tomadora de serviços e o empregador, e sim há apenas com a empresa terceirizada com o empregador. Então, basicamente, vocês vão aprender futuramente que tem a questão da quarteirização também, que é quando a empresa ela contrata a terceira, por exemplo, vamos tomando aqui o exemplo da Unifor ainda, a Unifor contrata uma empresa de segurança e essa empresa de segurança contrata outra para cumprir o contrato ali com a Unifor. Aí, no caso, se chama quarteirização, que é basicamente um recontrato de outra empresa. E pontos adversos vocês vão aprender futuramente. Mas a terceirização é bem tranquila, vocês partindo desse pressuposto, observando que a empresa, que o empregado ele não tem vínculo empregatício com a tomadora de serviços e somente tem com a empresa terceirizadora, a empresa que está ali, que contratou ele diretamente, é bem mais ali o ponto de vocês observarem. Vocês vão aprender pontos futuros, que tem a questão também do tempo, após ser terceirizado, para, no caso, não caracterizar uma pejotização. Vocês vão aprender também a responsabilidade ainda da empresa tomadora perante esse contrato de terceirização. Então, isso aí são cenas para os próximos capítulos. E por hoje, galera, é só. Não tem mais aí ponto. Se ficou alguma dúvida, vocês podem falar aí no chat, podem ligar o microfone e falarem. Mas basicamente por hoje é só. Para o pessoal aí que está na gravação, é, chegou até aqui, se mandar lá um resumozinho até o próximo jet, algo que comprove a presença, eu aplico a presença sem problema algum. Valeu, tchau.